você que não me conhece, eu falo, de fato, eu ajudo pessoas a descobrirem um princípio vital através do sono, meio pelo qual a gente pode se beneficiar, equilibrando qualquer área das nossas vidas de forma simples e eficiente. Muitas pessoas já estão se beneficiando desse conhecimento, que nessa semana vocês também terão a oportunidade de conhecer em como consiste. E não tem nada de místico e nem esotérico, tá? Hoje eu falo da relação entre a espiritualidade e a ciência, tudo com a lógica necessária para que não se tenha a necessidade de acreditar, porque nós já estamos, né, cansados de sermos enganados e manipulados pelos grandes poderes. Então, nessa semana, eu vou mostrar para vocês como uma manhã extraordinária, como você pode assumir o comando da tua vida, como se liberar do estresse, da ansiedade, do pânico, agorafobia, depressão, insônia, das preocupações, como acessar o melhor com a energia da benevolência e não com a lei da atração, e vocês vão entender por quê. Vocês vão entender como é a energia que está no nosso campo e como se proteger. Nós vamos ter no penúltimo dia um exercício, um reemplinamento cerebral ao vivo, que eu recomendo que ninguém perca, porque é um exercício de conexão e expansão da consciência e abundância muito poderoso, tá? E vocês vão ter isso gratuitamente. E no último dia nós vamos falar de problemas. Problemas não tente solucionar, durma. E vai ser quando eu vou falar mais especificamente do duplo e como vocês podem se beneficiar disso. Agora sim, então nós vamos iniciar, mas antes eu quero dar uma olhadinha aqui no chat novamente, para a gente ver o que vocês estão falando. Vamos lá, de Porto Alegre, Maricá, Marília, São Paulo, Piracicaba, cheguei dando like, vamos lá, já chega dando like. Gislene de Brasília, Saúde, Uberlândia, Porto Alegre, equilibrar o financeiro e o profissional, a Flavinha, Neuza, Saúde fica, Rosélia, equilibrar o meu emocional e expandir minha consciência, Isabel, Teresópolis do Rio de Janeiro, financeiro, saúde, financeiro, relacionamento emocional. Boa, Edna, vamos equilibrar tudo que tem para equilibrar, né? Não vamos perder a oportunidade. Ampliar a consciência, diz a Verônica, conhecimento prático da TDT, de Jean-Pierre, relacionamento familiar, Vilminha, Hélida, Ceará, Cacuia, crescer como ser humano e expandir a consciência. O que vier mais é acréscimo. Profissional, saúde financeira, expandir tudo, diz o João. Márcia, quer equilibrar relacionamentos familiares, financeiros, emocional, ou seja, tudo. Equilibrar o financeiro e o autoconhecimento. Alessandra, muito bom. Expandir a consciência. Cris, você está muito linda e suave, diz a Gislene. Muito obrigada, muita preparação. Muito bom. Então, gente, vamos deixando aí no chat para a gente ir se falando. A gente vai falar da questão da mente. Eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre a mente ordinária. Então, vocês estão, pelo visto, preparados para expandir. Agora, vocês estão preparados para ter uma consciência que vai levar vocês a ter uma vida sem limites? Digam aí se estão preparados, estão preparados. Por quê? Com uma mente extraordinária, você realmente assume o rumo da sua vida. E eu desejo, de verdade, que todos possam descobrir o poder pessoal que há em cada um de vocês. E em consideração, e que vocês levem em consideração que tudo isso que eu vou falar se baseia em 3 coisas fundamentais: a nossa mente, a nossa consciência e a nossa capacidade de perceber a vida. Essas 3 coisas determinam todas as outras coisas na nossa vida. Nossa felicidade, nosso sentimento de realização pessoal, a nossa conexão e evolução transcendental, os fatores que nos limitam, as crenças,
influenciam nos relacionamentos, no desenvolvimento pessoal, nas nossas atitudes, no nosso crescimento e expansão profissional também. Então, uma vez, eu estive fazendo uma formação com um mestre de meditação da escola de meditação Pali, Daniel Foster se chama. E ele falava da mente ordinária e extraordinária num conceito bem bacana, de uma forma muito contundente e fundamentada. E eu repasso esse conhecimento, né? Então, cada crença central nossa, podemos dizer que tem como um macaquinho na mente. Alguns desses macaquinhos são muito potentes e se convertem muitas vezes em vozes. Vozes tão perfeitas que acabam em transformar-se em uma espécie de subpersonalidade nossas. Esses macaquinhos, eles nos contam muitos contos, e na maioria das vezes não são contos de fadas, senão que contos, mais bem dizer, de terror. Discursos hostis, pouco empáticos com terceiros e com nós mesmos, que acabamos por limitar a nossa conduta, nos fazem procrastinar e nós acabamos sendo os responsáveis pela famosa autossabotagem. Então, como nós podemos acabar com as vozes dos macaquinhos? Nós podemos acabar parando para ouvir o conto que eles nos contam. Somente sobre o estado de observação e presença plena, nós podemos eliminar aquelas vozes que nos prejudicam o nosso desenvolvimento e expansão na vida de forma em geral. E somente sendo observadores de nós mesmos, nós podemos pensar em co-criar de forma honesta e altruísta. Isso é possível? Eu afirmo a vocês que sim. Com os meus conhecimentos e experiências, tá? Tanto pessoais como com os clientes que eu trabalhei e trabalho ainda, né? Diagnosticados com transtornos mentais e também com os meus mentorados, eu consegui identificar pontos cruciais que bloqueiam a nossa vida. E eu garanto a vocês que funciona. Um dos três pontos, né, fundamentais que eu citei foi a nossa mente. E separei ela da consciência. E algum de vocês vai perguntar ou não vai entender como que eu separei a mente da consciência, mas ao final dessa aula vocês vão entender o porquê. Estudos por imagens médicas demonstram 3 coisas que talvez vocês não saibam ou não todo mundo saiba. Um estudo publicado na revista americana Nature, de neurociência, foi e ainda segue sendo o assunto mais debatido até hoje, porque ela demonstrou que a área que compõe a nossa consciência só se dá conta de uma informação, em média, 0,7 segundos, depois que esta informação tenha chegado. Os cientistas afirmaram que não era um lapso de tempo plausível para a toma de decisões. Vejam bem, eles afirmavam que este experimento colocava em jogo o livre-arbítrio da nossa mente. Um outro estudo feito por alemães demonstrou que essa informação chegava à nossa mente, e aí o prazo aumentou para 10, de 7 para 10, a nossa mente. Eles afirmavam que era uma verdadeira decisão e que a nossa mente não processava isso, ela simplesmente acatava. Também por imagens médicas, foi possível identificar que quando nós pensamos, é gerada como uma faísca elétrica e que perdemos um quantum de energia, ou seja, uma parcelinha bem pequena de energia. Porém, esse mesmo quantum de energia é reposto automaticamente. Então, quando eu penso, eu perco
e ganho energia. Então, pensem aí. Se nós trocamos energia a todo tempo em que pensamos, e essa energia é informação, que também é informação ao mesmo tempo, é reposta. Mas a minha mente, ela só acata. Quem está enviando essas informações? De onde eu estou captando tudo isso? Vocês já pararam para pensar que quando vocês estão pensando que filme que eu vou assistir ou que sobremesa que eu vou escolher no restaurante, você já parou para pensar que não é a tua mente que toma essa decisão? Segundo a teoria do desdobramento do espaço e do tempo, o pensamento consiste em energia e informação, capazes de nos equilibrar ou desequilibrar por completo, dependendo da origem dessa informação. A nossa mente, o que faz é ativar, é o que a gente chama de processar. Ela o que faz é ativar os comandos fisiológicos e motores para o processamento desta própria informação que já chegou. Então, se eu vivo preocupado, com medo, ansioso, depressivo, estressado, gasto muita energia em coisas que eu não consigo me desvencilhar, se eu tenho muitíssimos pensamentos automáticos negativos, se eu tenho transtornos, se eu não consigo ser assertiva nas minhas relações e acabo gerando conflitos, e se ainda eu quero manter tudo isso sob controle, eu repito a vocês, tudo isso, absolutamente, tudo isso nasce na nossa mente. E é possível que vocês já tenham ouvido falar o seguinte, que os pensamentos vêm depois de uma emoção, mas não é correto. É no momento em que a mente decodifica que ela dispara os alertas das emoções e os mecanismos de defesa. Portanto, se eu quero ou preciso equilibrar a minha vida como um todo, eu preciso focar na importância do que passa pela minha mente. É justamente assim que todos os transtornos podem ser eliminados, que todas as preocupações e aquilo que nos angustia podem ser eliminados. Mas se nós deixamos essa parte do pensamento em segundo plano, ou nós tentamos resolver de outras formas, por exemplo, energética, espiritual, emocional, né, como tratamentos. Eu falo isso de cadeira porque eu sou terapeuta energético espiritual, hoje já não pratico mais, porque o duplo acaba não fazendo mais sentido quando eu consigo me equilibrar com o duplo, eu não preciso, mas existem aí tratamentos. Então, se você busca fazer esse tipo de tratamento, tratando de outras áreas e menosprezando a informação, o seu conteúdo mental, não há maneira de ter resultado definitivo. O resultado mais definitivo e mais eficiente é pensar benevolente. Então, muitos de vocês que estão aqui vieram através de uma publicidade onde eu falava que pensar benevolente era a forma de você resolver tudo. E durante essa semana, vocês vão entender ainda mais sobre o que eu estou falando. Então, vamos ficar com o conceito seguinte. Uma mente ordinária é, portanto, uma mente que te faz funcionar no modo automático. A nossa mente, gente, é maravilhosa e, efetivamente, essa automatização é extremamente necessária, sobretudo para a nossa memória, para o nosso aprendizado. Agora, a parte ruim é que, em base dessas experiências, ela monta um sistema de alerta que muitíssimas vezes é inadequado,
que muitas vezes nos gera problemas, sofrimentos totalmente desnecessários. E, na maioria das vezes, nos levam a culpa, tristeza e frustração. Então, não basta pensar positivo. Não basta eu ter sentimento de gratidão. Não basta eu ser empático. Não basta eu cancelar um pensamento. Não vai adiantar você tentar forçar, você tentar retirar esse pensamento negativo. Sabe por quê? Porque eles não agem isoladamente. Quem gatilha os pensamentos automáticos negativos é o que na psicologia são chamadas de crenças centrais. Então, se nós não atuarmos diretamente nas crenças centrais, não há como se livrar de pensamentos negativos automáticos e do conteúdo mental que nos mantém em cárcere. Por isso que eu digo que uma mente ordinária é a verdadeira prisão do ser humano. Ok? Vamos, então, para a primeira anotação importante dessas aulas. Eu quero que vocês, de vez em quando, eu vou dar algumas coisas para vocês anotarem. Então, anotem aí a primeira coisa importante. Essas centrais são as que estão por trás dos nossos pensamentos automáticos negativos e por trás do conteúdo nocivo que fica na nossa mente. Então, elas precisam ser encontradas e elaboradas. As crenças centrais, eu quero que anote, as crenças centrais precisam ser encontradas e elaboradas, para que a mente possa fazer novos caminhos neurais e mude, assim, os padrões de pensamento, comportamento, emoção e sentimento que ela previamente determinou como único. E não é assim. Existem outras alternativas e a gente pode fazer a mente se readequar. Como que vocês podem encontrar isso? Indagando cada pensamento negativo até a sua completa exaustão. Eu vou dar para vocês um exemplo real, tá, de uma cliente que eu tratei diagnosticada com ansiedade. E simbolicamente aqui eu vou dar o nome dela de Malu, para que vocês vejam como fazer essa indagação, esse questionamento até chegar à exaustão, tá? Então, o que aconteceu? Durante o nosso processo terapêutico, a Malu, um dia, decidiu falar para o seu namorado que ela estava muito contente e que estava com boas expectativas do avanço no seu processo terapêutico, já que ela já tinha passado por muitos anos em psicólogo tradicional. E ela começava a ver avanço. E aí o namorado dela respondeu: que bom, eu me alegro. Pronto. Vocês não sabem o que aconteceu. Isso bastou para que a Malu se sentisse imediatamente chateada e arrependida de ter contado para o seu namorado sobre o que ela estava passando, né? Sobre a felicidade que ela estava no momento. E a conduta da Malu foi a seguinte: foi responder de forma ríspida, dizendo para ele: eu não vou te contar nada mais a partir de hoje. Esse sentimento de arrependimento e os pensamentos automáticos negativos que motivaram, em fração de segundos, a atitude da Malu também se mantiveram por dias e dias, até que ela voltasse à sessão, que era uma vez por semana. Mas ela já estava monitorando cada pensamento e ela anotava eles para poder trazer para a sessão. Mas, se a gente for pensar racionalmente, para quem está de fora, que não é a Malu, pode pensar assim, mas ele não respondeu nada demais, gente. E ele não respondeu nada demais mesmo. Porém, na mente da Malu, os pensamentos que apareceram
após ela ouvir essa frase, que bom, eu me alegro, foram as seguintes coisas que vieram na cabeça da Malu. Olha só como é que nossa mente é podre. Os pensamentos que ela catalogou foram exatamente esses. Não tenho ninguém para dividir a minha felicidade. Ninguém dá importância ao que eu digo. Me ignoram. Me sinto injustiçada, pois deveriam me dar mais importância. É por isso que vão abusar de mim a vida toda. Vão me manipular. Vão me fazer sofrer outra vez. A pouca confiança que eu tenho vai acabar. É melhor nem tentar. Eu não quero sofrer de novo. Veja bem, todos esses pensamentos, gente, eles foram investigados, obviamente, em uma sessão até a exaustão de resposta. Cada um dos pensamentos foi exaustivamente questionado, investigado, para encontrar uma resposta. E todos esse grupo de pensamentos, que foi o que a gente trabalhou nessa sessão, eles se resumiram no seguinte: por último, a última coisa que ela pôde relatar ou dar como explicação, e aí ela já não conseguia mais desdobrar, foi o seguinte: ela tinha medo que o passado se repetisse. Ela tinha medo a ser rejeitada novamente e ela tinha medo à solidão. Este padrão de pensamentos, emoções e comportamentos na Malu haviam sido automatizados pela sua mente. E ela convivia com isso, gente, há mais de 13 anos. Ok? E por que na cabeça da Malu uma frase até bacana, né, e motivante, que bom, eu me alegro, poderia impactar tão negativamente? Ocorre, gente, que a Malu sofreu bullying na infância e ela sofreu negligência afetiva por parte do pai. Ou seja, tudo o que acontecia era motivado por um medo causado por um trauma que não foi elaborado, que não foi trabalhado. As pessoas que não conseguem as pessoas que não conseguem gerir as próprias emoções sofrem com o mesmo problema. Eu sofri com isso, quando não tinha nada de inteligência emocional. Essas pessoas, quando tratam, na maioria das vezes, tratam comportamentos posteriores às emoções e não se atentam aos pensamentos que originaram. É dessa maneira que eu quero dizer para vocês que não basta conseguir perceber o pensamento que eu tenho, mas sim investigar as justificativas que os macaquinhos estão dando, as justificativas que estão por trás e trabalhar nelas. A Malu já teve alta do atendimento comigo. Hoje, ela consegue dar à sua mente as evidências necessárias da realidade, porque ela foi capaz de identificar que a sua vida era conduzida de uma forma ordinária por uma mente automatizada, que se baseava exclusivamente em memórias traumáticas do passado. Mas prestem bem atenção. Não são só as memórias passadas que impactam nos nossos pensamentos, mas também o entorno em que nós somos criados, o ambiente em que vivemos, a nossa própria educação, a sociedade, os amigos, família, enfim. E outra coisa, a imaginação. A imaginação também é um aliado é um grande motivador de quem sofre de ansiedade, por exemplo, e teme o futuro. Sendo assim, há muitas mais coisas que são necessárias ser observadas para que a gente saia desse cárcere que é uma mente ordinária.
Então, entendendo esses conceitos, vocês vão poder, a partir de hoje, né, começar a questionar os próprios pensamentos, perguntando o seguinte, anotem aí, vocês vão identificar um pensamento negativo e vocês vão perguntar o que isso significa. Pode ser para absolutamente qualquer coisa, tá, gente? Eu dou um exemplo de camiseta, você se arruma para ir trabalhar, e aí você bota uma camiseta, quando você só olha no espelho, você fala, não, vou trocar essa camiseta. Você muda a camiseta, te gerou alguma coisa, você muda a camiseta, mas o que é que realmente fez você mudar a camiseta? O que é que você pensou? Não ficou bem, ou tô gordinha. Qual o problema? O que significa que você está gordinha? E aí vocês vão começar a fazer isso, essa pergunta de o que significa. Significa que eu estou fora do padrão. E o que significa você estar fora do padrão? Significa que eu fico com vergonha porque as minhas amigas estão com um corpo melhor que eu. E o que significa se você tem um corpo pior que elas? Enfim, você vai dando voz a esse pensamento inicial. E quando você não for mais capaz de responder, você então vai ter encontrado a raiz ou a crença central. Mas é preciso que você realmente não tenha mais significados, que você não consiga encontrar mais nada para justificar esse tipo de pensamento. O que acontece quando você entra em um círculo, por exemplo, de angústia, que é um processo fisiológico, onde as pessoas com processo de ansiedade, pânico, agorafobia, vivem e sente tudo, sente a vontade de, parece que vai se asfixiar, sente tontura, sente dor de barriga, precisa evacuar, enfim, uma série de sintomas reais. E essas pessoas, elas não conseguem dar conta da velocidade e do volume que são os pensamentos automáticos. Então, não dá tempo para elas nem fazerem esses questionamentos. Por isso que eu falo da importância que é nós sermos observadores de nós mesmos, e não só a nível de transtorno mental, tá, gente? Isso reverbera e é para todos os aspectos da sua vida. E por que eu digo que vocês deveriam começar a fazer isso já? Porque tudo que vocês mantêm na mente vai colaborar e vai influenciar significativamente na tua qualidade de vida, na tua paz mental e na tua paz interior. E ainda há outra coisa importante relacionada aos pensamentos, que são os erros de pensamentos ou sesgos de pensamentos. Mas amanhã a gente vai falar disso mais especificamente. O que eu gostaria é que vocês compreendessem, ao sair da aula de hoje, o seguinte: vamos escolher a mente que temos, mas nós podemos perfeitamente reeducá-la para que ela possa atuar a nosso favor e não contra nós. Eu também quero trazer para vocês uma recente descoberta, bem recente, sobre os hemisférios cerebrais. Ela foi publicada como ofício na The Conversation, realizada pelo investigador e cientista José A. Morales, aqui da Espanha, e pela investigadora de patologia também aqui da Espanha, Conte Lillo, que demonstraram o seguinte: a criatividade não está à direita, e nem a lógica está na esquerda. O que nos traz esse conhecimento? Que não é verdade que se usamos mais um lado do que o outro, teremos mais ou menos habilidades do que outras pessoas. Porque
Na anterior teoria, chamada de dominância de hemisfério em espanhol, gente, eu não sei em português como é que se diz isso, como é que está chamada essa teoria, mas dominância de hemisfério, que é de domínio, né, de dominar, defende que se você é bom em matemáticas, línguas, lógica, é porque o teu hemisfério esquerdo é dominante. E este novo descobrimento refuta tudo isso. Vocês conseguem perceber que muitos de nós pode ter sido rotulado ou mesmo se auto-intitulado de forma totalmente equivocada? Conseguem perceber isso? Segundo esses estudos, não existe essa classificação para as pessoas, que deveríamos deixar de falar fulano é muito racional, eu falava demais isso. Uma pessoa é muito analítica, outra é muito objetiva, outra é muito passional, a outra é muito sonhadora, outra é muito criativa. É muito tabu para ser quebrado, né? Pois sim. Não há nenhum hemisfério dominante. Eles atuam em total sincronia e conjunto. Os cientistas que afirmaram que os hemisférios eles só variam, na verdade, de acordo com o que estamos fazendo no momento. Inclusive, em relação à atenção que nós dispensamos também nesse momento, que é o caso da atenção plena, tão importante para que sejamos observadores de nós mesmos. Porém, há variações múltiplas para cada indivíduo, então a gente não pode tampouco ser taxado. Se algum de vocês se sente menos em algo, pare de pensar assim já. Porque não há rótulos, e a ciência cada vez nos mostra mais e mais do mesmo. Não há passado e nem nada que justifique ficar parado em qualquer coisa que possa tirar você da harmonia ou que te provoque sofrimento. A gente não precisa sofrer para evoluir. Isso é papo da velha espiritualidade. Vocês podem ainda não estar totalmente seguros. E é importante entender que esta evolução de ser auto-observador de si mesmo não é uma utopia. Porque não é. Ainda que vocês agora mesmo, com essa primeira aula, não estejam totalmente certos, não é utopia. Vocês podem perfeitamente transformar isso em hábito. E como todo hábito, óbvio, é necessário ser posto em prática. Somente assim vocês poderão passar de uma mente ordinária a uma mente extraordinária. Vocês já podem perceber que a mente e a consciência não são as mesmas coisas? Conseguem perceber isso? Coloca aí no chat para mim se vocês conseguem perceber que a mente não é a mesma coisa que a consciência ou se vocês entendem que é uma mesma coisa. Por que eu as separei como tópicos importantes? Porque é preciso ser consciente da mente que se tem para poder promover as melhoras nas nossas vidas. Ok? Então, amanhã nós vamos ver como, através de uma mente extraordinária, que nada mais é que a atuação plena da nossa consciência, como ela pode nos liberar do estresse, da ansiedade, do pânico, da agorafobia, da depressão, da insônia, das preocupações, e ainda utilizar o pensamento benevolente como energia transformadora e energia de total equilíbrio para qualquer um de nós, e independe a área da vida que você precisa equilibrar e como você precisa equilibrar, a gente vai ver amanhã. Hoje, o mais importante, eu dei foco muito grande
na, na mente ordinária, porque quando se fala em mente ordinária e mente extraordinária, não é claro para todo mundo. Então, eu quero que vocês tenham esse conceito bem claro do que é uma mente ordinária, repetindo, é aquela mente que trabalha de maneira automatizada e ela conduz você. Você não consegue criar nada, você não consegue fazer coisas de forma consciente. Por quê? Porque a consciência está lá atrás. A consciência está por trás do que a mente nos diz. A nossa mente, ela não nos diz a verdade o tempo todo. E isso é muito importante que vocês comecem a entender. Aquelas pessoas que estejam necessitando equilibrar algo na sua vida, consigam se identificar. Porque esse conhecimento ninguém ensina para a gente na escola. Na nossa família não se fala. Então, por exemplo, eu demorei muitos anos para poder saber que eu sofria de um processo de medo ao abandono. Que as minhas relações funcionavam da maneira que funcionavam e que eu agia da maneira que eu agia por um medo ao abandono. Não se falava. Então, a gente precisa primeiro se identificar, ver isso faz sentido para mim, isso acontece comigo e como a gente vai resolver, entendeu? Então, o mais importante nessa aula de hoje foi trazer esse conceito para que vocês pudessem ir se familiarizando também com alguns termos. Importantíssimo que vocês tenham claro de que a nossa mente nos conta contos que não são verídicos. E lembrar dos macaquinhos que estão aí e que viram até subpersonalidades, porque é tão forte, são tão poderosos, têm um poder de agir na minha vida tão forte, que parece que sou eu mesmo. E muita gente se confunde com a sua subpersonalidade. E aí a gente precisa olhar para isso. Ah, eu preciso fazer terapia para isso? Não precisa fazer terapia. Se você seguir os passos que eu estou falando, você vai conseguir ter uma mente extraordinária e você vai conseguir ser observador de você mesmo, equilibrando tudo aquilo que você precisar na tua vida.